Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Depois de uma pequena pausa, ou pelo menos uma aparente pausa, né? Porque a maior parte do pessoal foi para final de ano e passeios e tal, a gente ficou trabalhando bastante aí nos projetos. Se vocês observarem, o repositório do GitHub já está com 20 pacotes aqui. Tem muita coisa interessante e nós vamos, no decorrer do tempo, falando sobre cada um deles, né? Hoje nós vamos focar no Void Install, instalador da comunidade, desenvolvido pelo Catafesta, que vai nos auxiliar e vai ser uma alternativa ao instalador oficial do Void Linux, ok? E aí depois vocês vão tirar suas próprias conclusões a respeito desse excelente trabalho que o Catafesta fez, tá bom? E essas outras ferramentas a gente vai ter a oportunidade de conversar também, né? Incluindo algumas que eu acho que são sensacionais, como o Utility Tradutor Go. Sensacional mesmo, traduz qualquer coisa. Se vocês observarem, também temos os tutoriais, né? Com a ferramenta do tradutor, o Utility Tradutor, eu consegui fazer, além do tutorial que vocês mesmos puderam observar, né? Como esse caso aqui do Void Server como controlador de domínio primário, né? Com a ferramenta, a gente consegue criar uma pasta com essa documentação toda em várias línguas, desde alemão, inglês, espanhol, francês, italiano, japonês, coreano, russo, né? E aí você tem essa documentação na língua de outras nacionalidades, tá bom? Mas essa ferramenta é um outro assunto para um outro dia. Hoje eu gostaria de convidar vocês a nós focarmos então no instalador Void Install, ok? Não se esqueçam de se juntar a nós aí nessa batalha, né? Nessa luta para a gente alavancar o Void Linux BR e aí vocês podem compartilhar essas ferramentas, essa documentação, né? Para que você possa, além de utilizar, indicar para outras pessoas. Gostaria de novamente convidá-los a entrar no canal do Void Linux BR, ok? Nós temos material que está sendo renovado, né? E essa parceria que nós temos feito com o Catafesta tem resultado em um excelente material de qualidade. Se vocês assistirem os nossos últimos vídeos de 1h30, né? 1h15, vocês vão ver que esses conceitos são bem interessantes de serem implementados e essa documentação é bem expandida, é bem tranquilo de você fazê-lo. Bom, pessoal, então vamos para a prática. O Void Install, você tem mais de uma maneira de fazê-lo, de fazer a instalação do Void com ele, tá bom? Então, veja só, quando você sobe uma ISO, que é o que nós vamos fazer aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui o nosso Virt Manager, ok? Então, nós vamos criar uma máquina nova e instalar o Void nela, ok? Essa virtualização vai nos ajudar a não termos que fazer isso com a máquina real, né? Então, a gente vem aqui, nós vamos escolher uma ISO e eu vou buscar na minha pasta de ISOs aqui. Hoje mesmo eu busquei o Void Linux XFCE Custom, ok? Está aqui, ó. Vou escolher esse volume. O QEMU já identificou o Void Linux. Vamos avançar. Eu vou colocar aqui um octa-core com 8 GB de RAM. Isso deve nos atender. E vamos colocar um HDzinho aqui de 30 GB. É só para nós fazermos esse teste, ok? Então vai ser Void Install. Void Install. Maravilha. Criamos a máquina, né? Só vou habilitar o compartilhamento de memória aqui e aplicar. Bom, iniciando a instalação, ele vai subir, como vocês já
já testaram, já conhecem, né? A ISO do Void, né? Aqui, através da ISO, a vantagem é qual? Nós vamos ter um ambiente gráfico para a gente poder fazer essa instalação. A vantagem de você poder usar o XFCE é que dispensa até algumas maneiras de fazê-lo, por exemplo, por SSH, né? Se você sobe um Void, uma live do Void com a base, só sem um ambiente gráfico, teríamos daí que fazer um SSH, né, para que a gente pudesse ou baixar o instalador, né, o Void Install, instalar ele, né, dentro da nossa imagem, ou a gente pode, de outra forma, fazer os comandos manualmente. O Catafesta fez a gentileza já de colocar para nós os comandos que são necessários para que a gente possa usar o Void Install para fazer a instalação. Então, o que a gente está fazendo, na verdade? Adicionando um repositório, ok? O repositório do Chili Linux, onde você vai ter o Void Install. E aí a gente instala ele e chama ele. E ele vai rodar. Okay? Aí a gente vai ver a cara do instalador. Okay? Então, duas maneiras, galera. Ou você dá um wget e baixa o script para fazer a instalação para você, ou você mesmo adiciona o repositório manualmente e dá um sudo xbps install para instalar ele. Já que nós temos uma máquina com o XFCE, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou logar Void Linux, né? Nosso usuário. Vou ampliar aqui a nossa tela. Subimos uma versão customizada, ok? Do Void que o Catafesta fez para nós. E a gente vai ter, então, as ferramentas normal, como você está acostumado, apenas uma customização aqui. Ok. Nós vamos fazer assim, então. Vamos abrir o navegador. Ok. E aí a gente vai abrir também o terminal. Vamos colar aquele comando aqui nesse terminal. Ou seja, nós vamos lá no repositório, né? https://github.com/voidlinuxbr. Ó, esse é o caminho. Entrando no nosso canal do Git, você vai no repositório, no Void Install, como nós estávamos antes, né? E você vai fazer o quê? Vai copiar e colar isso aqui, ó. Vai copiar, ó. Copiou, nosso terminal está aqui. Colei, ó. Dando Enter, vai começar a instalação e vai abrir o instalador em si, ok? Bom, deixa eu só tomar o cuidado aqui de fazer uma alteração nessa resolução de tela, porque a gente está com uma configuração dá para dar uma aumentada, né? Deixa eu só pegar o monitor aqui, ó. Vamos colocar isso aqui em 1366 por 768. Aí, pessoal, manter a configuração já fica melhor, né, para a gente enxergar as coisas de modo mais aberto, né? Mas enfim, então é isso. Você vai entrar no GitHub, né, Void Linux BR, copia esse script aqui que o Catafesta fez para nós, ou dá um wget aqui e vai fazer a mesma coisa. Eu prefiro que eu sempre uso por aqui. Então, eu dando Enter, ele vai adicionar o repositório, instalar algumas dependências e subir o instalador. Você percebeu a velocidade com que a coisa flui? É isso aí, pessoal. É dessa forma que a gente faz o chamada para o instalador do Void Linux BR, né? O instalador da comunidade Linux Brasil, aí, desenvolvido pelo Catafesta.
Aqui na parte de layout principal, algumas dessas funções já estão pré-selecionadas, se você observar. Uma delas é o espelho, né? Eu vou dar Enter aqui para você ver que temos outras opções, ok? Normalmente, a gente não vai mexer nessa configuração porque ela é funcional, embora a gente tenha também, né, o Chile Linux como um repositório, né, que é o que o Catafesta desenvolveu, e a partir desse repositório a gente tem várias ferramentas, ok? Incluindo uma que nós vamos usar hoje, que é o Samba, ok? Mas não vamos mexer nessa configuração padrão, vamos deixar assim. E aí entra a questão da fonte. Aqui tem um detalhe interessante. Se você escolher local, ele vai buscar da sua ISO, do seu pendrive, né, que você está bootando. Se você escolher Network, você pode fazer essa instalação a partir de qualquer distro, não só do Void Linux BR. Se eu tivesse subido um Linux Mint, qualquer outra ISO que você suba uma imagem com ambiente gráfico aí, né, ou modo texto, enfim, se for uma outra distro, você pode usar essa flag aqui, Network. Ele vai instalar o Void nesse HD, usando os pacotes buscando pela internet. Essa terceira opção, Network Full, ele baixa todos os pacotes da internet, mas ele é específico para um host com Void. Ok? Então a gente vai usar daí uma ISO com o Void. Então, feita essa explicação, não vou mexer também no default e vamos escolher o disco agora. Particionamento e toda essa questão. Então, o disco não está definido, como você pode ver. Eu dou Enter. Vou escolher o disco aqui, que é aquele que nós criamos na hora que montamos a VM, né? E como ele está em branco, é um disco sem nada, nós vamos particionar aqui, ó. Não adianta eu escolher o disco se eu não particionei. Então, aqui eu vou dar um Enter no particionamento. E aí você tem opções. Uma delas é deixar o processo automatizado. A Catafesta tomou cuidado de, ao desenvolver a ferramenta, deixar essa opção para que você possa fazer isso sem preocupações. Agora, se você quiser usar o CFDisk, FDisk, GDisk, o Parted, fique à vontade. Aí você vai ter o ambiente mais manual, ok? Eu vou entrar na questão automatizada. E nós, como nós escolhemos uma VM que nós não selecionamos o modo de EFI, né? Eu deixei ela como BIOS lá. Nós vamos usar o modo GPT BIOS. Máquinas mais antigas MBR, mais modernas EFI, e eu vou ficar aqui no meio dos dois. Vamos usar o GPT BIOS. Ele vai reconhecer e vai usar, na verdade, o modo MBR, porque eu não selecionei o modo mais moderno na criação da ISO, da VM, né? Na verdade, o Virt Manager, você tem que fazer isso manualmente, essa seleção, senão ele vai sempre colocar como MBR. Bom, feito a criação das partições, vamos fazer uma swap e ele vai dar um aviso dizendo que todos os dados do destino, né, do disco, serão perdidos, obviamente. Vamos confirmar e pronto, está feito. Feito o particionamento. Agora a gente pode escolher dando um Enter. Se você quiser, bom, vamos dar Enter. E aqui, ó, ele já fez o particionamento e também ao definir o grub, né, ele já fez isso automaticamente. Deixa eu mostrar a questão do file system. Aqui nessa parte, se você decidir editar manualmente e trocar o ext4, você pode fazer isso, ok? Eu vou deixar no default, mas se você quiser fazer, você vai dar Enter e vai escolher um dos file systems que agradam você, ok? Eu não vou
trocar o padrão, vou deixar no ext4, ok? Vou dar como feito e ele vai ficar como foi o padrão ali que a gente escolheu. O teclado também já foi setado, ok? Então o teclado, se você for usar um outro teclado, você vai entrar aqui com o Enter, né? E vai dizer que sim, você quer escolher um outro layout de teclado, por exemplo, teclado inglês, né? Não é o nosso caso. O teclado nos atende BR BNT2. O time zone também está definido como São Paulo. Novamente, tudo customizado, tá bom? Você pode entrar, escolher outro fuso horário, fique à vontade. E aí a gente entra na questão do ambiente gráfico. Veja, quando a gente dá Enter aqui, você tem o TTY, somente terminal, sem interface gráfica. O servidor, que é o que nós vamos escolher, que obviamente é um ambiente de terminal sem interface gráfica, mas acontece que ele vai acabar instalando alguns pacotes a mais, né? Algumas configurações para modo server, tá bom? E aí você pode escolher outros ambientes, né? Cinnamon, Enlightenment, Gnome, Mate, o Plasma e o XFCE4. Num outro momento, nós vamos fazer a validação desses ambientes. Hoje eu vou fazer do server, porque eu quero subir um server e mostrar para vocês uma ferramenta bem interessante que o Catafesta acabou de empacotar, que é o Samba. Nós já vamos entrar nessa questão, deixa eu aceitar aqui a versão server. E aí ele vai perguntar para você se você quer fazer uma instalação personalizada. Tem alguns pacotes extras e algumas configurações diversas, tá bom? Isso aí eu vou deixar por agora como não, tá bom? E aí nós vamos dar Enter. Feito isso, a seleção de usuário, né? Nós vamos aqui nesse campo escolher qual usuário vai subir lá na nossa imagem instalada. Se você simplesmente dar um aceitar, o que ele vai fazer? Ele vai criar um usuário anon com a senha Void Linux no seu sistema instalado, tá bom? Isso é uma maneira prática de subir um usuário sem você fazer nada. Agora, a gente pode também trocar, ok? Então eu vou fazer o seguinte, ó. O nome completo é suporte. Vamos fazer assim. Usuário de login suporte. Assim, suporte. E a confirmação de senha suporte. Então, você pode criar ou deixar o anon, fica a seu critério. Aceitei, ele já fez o que tinha que fazer. Nessa questão do áudio, pessoal, por que ele está definido como none? Se você setar aqui no ambiente gráfico, ou qualquer ambiente gráfico, ele vai deixar o seu áudio como default o Pipeware. Como eu escolhi o ambiente server, ele deixou como none. Ok? Então a gente não vai mexer, vamos deixar sem áudio, porque é um servidor, né? E aí a gente vai na instalação. Veja que interessante. Ele vai pedir uma confirmação, ok? E aí a gente pode simplesmente dar um sim. Sugiro que você leia essa parte, tenha certeza que você está no disco certo, né? Nós estamos no /dev VDA, é uma máquina virtual, ok? As configurações que nós definimos estão todas aqui na tela. E aí a gente pode acompanhar a evolução da instalação, simplesmente dando um sim. E agora ele vai checar a rota de internet para o servidor e iniciar a instalação. Download de pacotes, configurações, instalações gerais, para que você tenha um Void Server instalado na sua máquina. Ok? Então, veja, não tem nenhuma dificuldade. Deixa eu só fazer um review aqui do passo a passo, para que a gente possa relembrar o que nós fizemos. Você entrou no canal do Void Linux BR, no GitHub.
procurou por void install, ok? Então vamos lá, ó. Repositórios, veio no void install, que é o primeiro aqui da lista. Nós subimos lá a ISO, lembram? Numa VM, e eu simplesmente copiei esse comando aqui, que adicionava um repositório e que instalava o void install. Na verdade, instala aqui, né? Instalava o void install e chamava ele já. Isso aqui levou alguns segundos ali, né? Rapidamente. E aí na nossa tela apareceu o instalador, né? Que é o que está rodando aqui. Ok? Então vamos lá. Está fazendo ainda a instalação dos pacotes. E ele vai levar em média aí 1 minuto e pouco. Pelo menos nos testes é bem rápido. Depende da. Interessante, né? Porque eu tinha colocado uma quantidade considerável de memória RAM, né? Mas o que eu queria comentar com vocês é o seguinte. Eu quero fazer um convite, já que estamos nessa máquina virtual aqui, né? Deixar ela rodando aí. Eu gostaria de convidá-los a participar com a gente do canal do Void Linux BR. Galera, esse grupo no Telegram, a gente está com ele movimentado. Estamos ali tirando dúvidas, né? E também compartilhando informações, recebendo críticas e sugestões, né? E aí o convite, se você gosta do Void, né? Vem para o grupo, vamos conversar, venha colaborar com a gente, venha participar das comunidades, né? Nosso canal do YouTube, tem Instagram, nós temos o nosso Telegram, temos vários canais aí que estão disponíveis, né, para que você possa encontrar informação. E também para que você possa contribuir com informações. Uma das grandes dificuldades que a gente tem é encontrar pessoas para testar as ferramentas que a gente está desenvolvendo. Isso é uma grande dificuldade. Então, se você quiser participar, vem com a gente, tá bom? Ó, como eu falei para vocês, ali deu 3 minutos e 9 segundos. A instalação foi feita com sucesso, né? Lembrando que nós estamos numa máquina virtual, né? Eu fiz o acesso aqui pelo terminal, né? Entrei lá no site, copiei, né? Colei, ou seja, eu posso então reiniciar essa máquina para que suba a máquina instalada, né? Então, ok aqui e nós vamos fazer o seguinte, ó. Ele trocou o papel de parede lá atrás, né? E aí nós vamos desligar essa máquina, ok? Opa, não é para você subir, não. Se bem que ela ia subir certo. É, exatamente. Ela vai subir certo. Vai subir a máquina formatada. Aí, corretinho. Eu ia tirar o CD, né? Mas não tem a necessidade, não. Bom, subindo o nosso Void Server, lembram do nosso usuário? Suporte, senha suporte, né? Aí, a máquina está online, ok? E nós temos xbps install SY e a gente pode então instalar algumas ferramentas. Por exemplo, nós temos o Void BR Samba. Galera, vocês lembram? Antes da gente instalar, deixa eu fazer um pequeno review aqui da coisa.
Quando nós estávamos no canal, eu fiz aqui, ó. Eu fiz alguns vídeos de instalação do Active Directory, lembra? Com o Samba 4 e uma Floresta nível funcional 2016, que eu comentei com vocês que era de teste, que não é para implantar em produção, obviamente, né? Você vai usar o Samba 4 com o padrão 2008 R2. Esse é o homologado, tá bom? Então eu fiz o 2016 só para a gente poder fazer um teste, para a gente poder saber que a ferramenta está evoluindo. Então, são vídeos de 1h30, né? 1h15, enfim. Qual que é a sacada que eu queria mostrar para vocês? Depois que a gente fez essa instalação, né? Vocês podem acompanhar isso tanto no vídeo, né? Que a gente tem ali, quanto no canal do GitHub, ok? Se você vier aqui na parte de tutoriais, né? Ah, Eduardo, eu queria fazer a instalação do Samba 4 no Void. Como que eu faço? Cara, você vai vir aqui na parte de tutoriais, ó, e vai encontrar o material sobre Samba. Aqui embaixo, ó. Samba PDC Server. Aquele vídeo, essa barrinha aqui tá me incomodando um pouquinho, mas deixa ela aqui. Como a gente tem aquele vídeo de 1h, 1h30, 1h, vídeos longos, toda a documentação está aqui. Ok? Toda a instalação, a configuração, a compilação do pacote do Samba, tudo aqui. 1h30 de vídeo, vocês vão lembrar bem. O que a Catafesta fez, cara? Pegou esse material que eu desenvolvi e quebrou a cabeça até que ele conseguiu desenvolver a ferramenta compilada. Então, assim, surreal o negócio. Eu fui com ele até 1h esses tempos aí e eu desisti, cara, 1h. A Catafesta foi até as 4. Entregou pronto de manhã cedo, né? O cara é surreal, né? Então, aí uma ferramenta sensacional, né? Que ele não desenvolveu, PKG Config, a gente vai ver isso num próximo vídeo, mas pegou aquele tutorial que eu tinha feito a respeito de compilação de Samba, né, provisionamento, criação de domínio, e foi para cima, cara, com a faca nos dentes, e criou esse pacote aí, ó, Void BR Samba. Então, uma vez que nós estamos no Void Linux BR com o repositório do Chile Linux, ok? Lembram que a gente adicionou o repositório, por isso que a gente conseguiu o Void Install, né? Lembra? Por causa do repositório. Então, também por causa do repositório, o Void Linux BR, nós temos o pacote compilado do Samba. E o Catafesta empacotou para nós, cara. Mano, você quer um negócio mais mamão com açúcar que esse, bicho? Ó, vou ser sincero com vocês. Cara, você pode vasculhar a web aí. Você não vai encontrar Void Server nem escrito em lugar nenhum, que dirá sendo usado como server, né? Todo mundo sabe que o Void é uma rocha, não quebra, né? Mas a galera tinha o foco apenas de desktop. E aí a gente entrou nessa vibe aí, vindo da questão da infra, né? E começamos a pensar, pô, se roda no Debian, roda no Red Hat, por que não roda no Void? Porque ninguém tentou, né? A gente foi lá e fez. Então, o que acontece? Esse know-how do Catafesta aí, de desenvolvimento, acabou possibilitando essa fusão aí de uma mentalidade de infra com o dev, e nós fizemos a coisa ficar dessa forma. Então, hoje você tem o Samba aí, né? Tanto o tutorial compilado no GitHub, quanto o vídeo de 1h30 no YouTube. Cara, você não tem desculpa para não criar um Active Directory com o Void. E se você está cansado ou não quer perder tempo, você vai ali e dá um comando xbps install no Void BR Samba, ele instala para você, cara. Mano, você acredita, velho? E isso está sendo feito para você, cara. É para você, mano. O que a gente quer? Que você cole com a gente, irmão. Só isso. A gente precisa de gente para testar essas ferramentas.
E a gente vai até a 1, 2, 3, 4 horas da manhã desenvolvendo as coisas. E aí a gente ainda tem que tomar tempo durante o dia para testá-las. Pense, cara, a gente não dorme, mano. Então, assim, se tivesse mais gente para testar essas ferramentas, para dar um feedback para a gente, a coisa fluía de forma melhor, tá bom? Ok, vocês vão lembrar que na instalação do Samba, ele cria as coisas dentro de um patch que não é o padrão, tá aqui, ó, dentro do OPT, ok? Isso quer dizer o que, galera? Quer dizer que lá no tutorial que eu passei para vocês, tanto escrito quanto por vídeo, ou comentei a forma de você fazer com que esse patch seja lido pelo sistema operacional, adicionando ele no etc Profile, né? Isso aí está explícito lá, você vai lembrar. Nós dávamos um source no etc Profile, ele relia as configurações, e aí o Samba Tool aparecia, que não é o caso agora, ó. Estou dando tab, ele não autocompleta, ó. Se eu der um Samba Tool -V, ele vai dar um erro, ok? O que eu tenho que fazer? Vou ter que dar um source para ler o /etc profile.d o void br samba, ok? O que eu estou fazendo aqui? Cara, eu estou dizendo para o Linux que o patch tem que ser adicionado agora para ele enxergar. E se eu der um samba tool -v agora, não só lê, como ele autocompleta com o tab, ó, ok? Ou seja, esse é uma interação manual que você vai ter que fazer, tá bom? Para avisar o sistema que existe um patch novo que precisa ser visualizado pelo sistema. Bom, aí entra uma questão interessante, né? Se vocês observarem, a gente vai precisar editar alguns arquivos, né? Por exemplo, o hosts. O hosts não vai estar bem configurado como deveria, ok? Nós teríamos que fazer uma troca aqui, né? E adicionar as informações exatamente como a gente faz nos outros sistemas, né? Ó, vamos ver qual é o IP que ele pegou. 192.168.122.47, né? Então, quais são as configurações que nós faríamos? Configurações de arquivos gerais. IP fixo, ok? O hosts, se nós formos ver o resolve.conf, né? E várias configurações que a gente tem que... Não várias, né? Algumas, poucas, na verdade, que a gente tem que fazer manualmente. Né? Como essas que eu apontei aí. Pelo menos 3 arquivos, né? Então, olha só. Vamos lá. Vim/etc. Vamos começar com o hosts. Bom, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar essa história de IPv6 para depois, né? E vamos fazer o seguinte, galera. Eu vou colocar aqui, ó, 192.168.122.47. É isso que ele me deu lá? Lembra aí. Comenta aí se eu errei. Né? E vamos dar um nome para esse cara. A gente tinha chamado ele de void install, né? E vamos colocar aqui, ó, teste.info. Ok? Void install. O que a gente está fazendo, galera? Eu estou avisando o sistema operacional que eu vou ser o meu hostname atrelado a um domínio, né? Eu preciso avisar o sistema que eu estou entrando com essas configurações nesse IP, ok? Uma vez feito isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu só alterar aqui também. Void install. E aqui também. Void install. Teste.info. Galera, aqui o negócio é a quente, mano. Faca nos dentes, cara. Outro arquivo que nós vamos ter que alterar é o arquivo ns/tc
NS Switch. Ah, vim, né, cara? Não dá bola, galera. Depois de um certo horário, como a gente dorme pouco, né? Mas, galera, a questão do vídeo feito a quente, sem edição, é muito bom. Por quê? Os erros que nós temos a probabilidade de pegar são erros que você vai encontrar no teu dia a dia, no campo de trabalho, no campo empresarial, né? Então, a gente não edita nada aqui, não. Bom, o NS Switch, galera, funciona da seguinte forma. Quando o usuário for logar no sistema operacional, o Linux vai validar as coisas dentro do files /etc passwd /etc /group /etc /shadow. Se esse usuário existir nessas coisas, ele loga, senão ele não loga. O usuário de domínio não vai ser lido por aí, vai ser lido pelo winbind. Então, ele vai procurar lá ele vai procurar o usuário lá, Eduardo, usuário de rede, não vai encontrar nos files, ele vai atrás do inbind. Então, se você não colocar o inbind aqui, você não loga usuário de rede nunca. Nunca, 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 né? Tá bom? O que mais? A questão do resolve é o seguinte, ó. Nós vamos trocar o resolve.conf para o IP da nossa máquina, que é o E7, é isso, né? Nós vamos trocar o resolve depois do provisionamento. Por quê? Porque por enquanto ele não é um DNS ainda válido, né? Ele vai ser válido quando eu provisionar, que é um passo que a gente pode fazê-lo agora. Uma questão que a gente podia fazer também seria a questão do IP fixo. Colocar um IP fixo aqui no arquivo DHCP. Não vou fazê-lo porque ele não vai trocar de IP, vai continuar com 47. Isso aqui é só um teste. E eu não vou fazer a troca agora. Vamos partir direto para o nosso provisionamento. Samba tool domain provision use rfc 2307 interactive. É isso aí, né, povo? Se não me engano, era isso aí que nós fazíamos. Feito isso, ele vai perguntar o Realme o que eu vou usar. Bom, veja, nós estamos usando teste.info, lembram? E aí ele vai pedir agora o domain. Só que ele já traz o domain, ele já buscou, já armazenou e já me trouxe. E disse, é esse que você quer? Eu vou dar enter, vou dizer que sim. Uma outra função, você quer que esse servidor tenha uma função de controlador de domínio, de membro ou standalone. Eu vou deixar como controlador de domínio. Ok? E o DNS, cara? O que você quer? Ele está perguntando. Você quer um samba interno, um bind 9, enfim. Eu vou deixar como samba internal. E agora ele vai perguntar quem é o DNS. Como ele leu lá no resolve.conf, ele sabe quem é o meu DNS. O forwarding, né? Se caso ele não consiga resolver, aonde ele vai buscar? Buscar no 122.1. Lembrando que nós estamos numa máquina virtual com o virtualizador aqui dentro de um desktop, né? Meu notebook, tá bom? Aqui nós vamos pegar uma senha de alta complexidade, password, ok? Password com o arroba, é bom ajudar o hacker, né? Esse erro aqui é um erro que tem a ver com a nossa ISO, tem a ver com a nossa ISO. Tá faltando um pacote que eu preciso validar agora. Vamos fazer o seguinte, cara. Como nós temos o Datafesta online com a gente, vamos pedir ajuda para o desenvolvedor. Datafesta, você está com a gente? Alô? Opa! Ô, Vilmar, seja bem-vindo, meu querido. Tudo bem? Como é que tá, Eduardo? Bem? Tranquilo, cara. Nós estávamos desenvolvendo aqui o processo e na hora de fazer o provisionamento, a gente acabou encontrando um problema, né?
E aí eu disse, eu vou pedir ajuda pro desenvolvedor, né, cara? E ele pode nos tirar dessa enrascada. E aí eu te chamei aí online. Você consegue me dizer, Tá? O que tá na tela? esse erro que tá na tela. Ah, você vai iniciar o serviço do Samba. Ah, cara. Certo. LN-S lá, né? Uhum. Ah, cara. DC barra samba DDC para barra var barra service. Poxa, tive que chamar o Catafesta para nos ajudar, galera. Acredita, cara? Ainda bem que ele é um cara que fica ativo aí até as 4 da manhã, né? E nos ajudou. Ô, Catafesta, obrigado, meu querido, pelo teu apoio aí, cara. Ó, acesso direto ao Valeu. desenvolvedor, cara. Tá vendo, galera? É isso que eu falo para vocês. O acesso, quando você está dentro da comunidade do Void Linux BR, você tem acesso ao desenvolvedor, cara. Você tem acesso à equipe de desenvolvimento das coisas. É outra vibe. Você tem que colar com a gente lá, vem a nos ajudar, né? Aí, ó. Qualquer coisa, Beleza, meu querido. Muito obrigado pelo teu apoio. valeu. Controlador de domínio, samba interno. Ele já encontrou o forwarder e a senha. Password. Vamos ajudar o hacker. É com arroba, tá? Password. E o P maiúsculo. Aí, ó. Aí, galera. Provisionamento sendo feito, né? Eu só tinha esquecido de subir o serviço, mas aí, como a gente não trabalha sozinho, né? Fui chamar apoio, bom, provisionamento feito. E agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho uma máquina dentro do nosso virtualizador. Deixa eu abrir aqui. Aqui. Então, o que nós temos aqui, galera? O Void Install, tá bom? Online agora. E eu vou ligar esse Windows 10. Acredita, cara, que as coisas são feitas a quente aqui, mano? Sem edição, faca nos dentes, cara. A gente pula dentro do braseiro, velho. É nóis. Então, é interessante isso, né? Você pode confiar que, se você observar os vídeos mais antigos, né? Você vai ver isso sendo desenvolvido na raça aqui, 1h30 de vídeo, 1h15, né? E é feito dessa forma, cara. Nós vamos aqui, achamos o tutorial, copiamos, colamos. Você tem certeza que funciona porque você viu eu fazendo isso manualmente, né? Você viu isso, então você sabe que funciona. Agora, olha só, vamos subir esse Windows aqui. Ó, vamos fazer o seguinte: você sabe que nós temos uma máquina com um controlador de domínio primário. Criamos um domínio chamado teste.info. O IP, se não me engano, era 47, né? Ou seja, para mim colocar essa máquina no domínio, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui, vou pegar a minha conexão, só porque eu não quero me incomodar com a questão do DHCP, não é a vibe do nosso vídeo hoje, né? Eu vou setar manualmente aqui, tá bom? 92.168. Ô louco. 168.122.47. É 47, galera? Comenta aí se eu errei, hein? Inclusive, não, mas é sim, cara. Maravilha. Vamos colocar no domínio então? Olha só. Controlador de domínio, cara. Subiu ali, ó, rapidinho, sem maiores problemas. Você pode fazer isso compilando à mão ou você pode simplesmente instalar o pacote e provisionar, cara. Olha que coisa louca, mano. Agora eu vou vir aqui no domínio, ó. Era teste.info, não é? Eu acho que era isso, galera. Vamos lá. Vai pedir usuário e senha. Administrator. Password, né? Aí, ó, para facilitar a vida do hacker, ó. Né? Dá um ok, fecha esse negócio aqui. Que isso, cara?
Bem-vindo ao domínio teste.info. Cara, você viu a velocidade com que esse negócio flui? Bicho, olha aqui. Eu vou reiniciar essa máquina e vou te mostrar. Reiniciar agora. E nós vamos logar com o usuário administrator. Ou seja, o que você está vendo aqui é o desenvolvimento prático e funcional, cara, de uma excelente ferramenta. Aliás, de mais de uma ferramenta de excelência, né? O PKG Config não apareceu aqui. Nós vamos fazer um vídeo sobre ele. O Catafesta fez uma ferramenta sensacional para empacotamento de pacotes do Void. E aí ele pegou aquele tutorial todo lá que eu tinha desenvolvido, empacotou a coisa toda, galera. E tá aí funcionando. Então olha lá. Teste barra administrator. É isso? Password. Acho que é isso, galera. Se não for, vai dar pau. Mas se for, vai entrar. Olá! Cara, esse lance de fazer vídeo a quente aí, mano, é arriscado pra caramba, na verdade, né? Você pode entrar numa furada. Mas, né, você acaba tendo a possibilidade também de resolver as furadas ao vivo. Isso é muito interessante, né? A galera costuma fazer vídeos editados, né? Se vocês observarem aí os nossos vídeos, todos eles, é a quente, mano, é a quente. É, é faca na caveira, né? E a gente tem encontrado algumas dificuldades, alguns problemas corriqueiros aí que você vai encontrar também, né? A gente resolve ele no vídeo, tá bom? Não tem escape. Mas tudo bem, vamos lá. Uma vez provisionado, criado o domínio, nós inserimos o Windows no domínio, agora aparece aqui como, né? Como Windows 10, né? Eu não sei lidar muito bem com Windows não, galera. Meu negócio é Linux, mas tá aqui, ó. vmwin10.test.info. Tá no domínio, ó. Teste.info. E aí, se nós formos entrar aqui na configuração, né? E formos em alterar, ó, tá aqui, ó, teste.info, que é a mesma informação que aparece aqui, ó. Ou seja, a máquina tá no domínio, cara, provisionado. Inclusive, se você colocar aqui //, qual que é o nome da nossa máquina, cara? Me esqueci o nome da máquina, bicho. Era Void Install. Acho que era isso, hein, cara. Se nós colocarmos essa informação, ele deve estar com um problema no NMDB. Mas não tem problema, cara. 92.168.122.47. E ele... O que tá pegando aqui? Vamos lá. Vamos lá. Barra 9168.122.47. Não é, cara. Não sei por que ele não tá fazendo essa última parte. Com certeza eu estou errando em alguma coisa. No que aqui são elas, né? Void install e CDR 122.47, né? SV status nm. Bom, caras, aí nós vamos entrar numa outra questão que de fato não vem ao caso. Eu vou deixar isso assim por hora, tá bom? O que eu queria que você visse, você já viu, que é o que? Nós pegamos um tutorial de 1h30 de um tanto escrito quanto em vídeo, né? Que nós temos aqui, instalação do Active Directory no nível funcional. Aqui nós na VM nós pegamos o padrão 2008 R2, né? Não foi a floresta de nível funcional 2016, foi 2008 R2. E esse tutorial todinho foi criado, então, empacotado, né, para você, e você tem a possibilidade de fazer a instalação do Samba. Mais do que isso, o que nós mostramos hoje, né, que foi
a nossa ferramenta do Void Install, foi o começo do vídeo, né? Você entra no repositório, pega o Void Install, sobe a sua VM lá, e você pode fazer tanto por wget, o instalador, quanto simplesmente copiar esses comandos aqui no seu navegador da sua Live ISO lá, né, com um terminal. Ele vai adicionar o repositório do Chile Linux. Foi da onde nós tiramos o Samba, lembra? O Void BR Samba está nesse repositório, o pacote compilado que nós testamos, funcionou, né? E provisionamos um domínio, colocamos a máquina Windows nele, né? E aí você, colocando esse repositório, ele faz a instalação do Void Install e chama o Void Install, que é aquele instalador que nós tínhamos visto no começo do vídeo, ok? Então, o Void Install foi o motivo do início do nosso vídeo, né? Que é o instalador. Acho que o Void Install, vamos ver aqui, VPS install Void install. Aí, ó. Então, tendo um repositório, né? Você consegue instalar o instalador, né? E aí ele abre aqui. Aí, ó, o início do nosso vídeo, tá bom? Então a gente apresentou duas ferramentas hoje para você. Na verdade, eu entrei na questão do Samba lá, né? Comentando o fato, mas o foco nosso é o instalador, tá? Então, porque nós escolhemos um ambiente gráfico de server que nós ficamos sem o som, lembra? Sem o áudio. E aí nós tivemos alguns pacotes para poder fazer o desenvolvimento do servidor. Quando você usar o nosso instalador, você não vai ter dificuldade nenhuma para instalar um ambiente gráfico. E aí você vai ver que no próximo vídeo a gente fala sobre isso. Ok? Pessoal, era isso que nós tínhamos para vocês hoje. O Void Install, né, que permitiu que nós tivéssemos um servidor, né, no vídeo de hoje, no modelo server, e aí a gente desenvolveu avançamos um pouco, né, o assunto, acabamos instalando o Samba, o Void BR Samba, né, que é o pacote compilado do Samba 4 como Active Directory, né, e aí provisionamos um domínio e colocamos um Windows no domínio, tá bom? Então é isso, povo. Eu quero encerrar esse vídeo fazendo mais uma vez um chamado para que você possa compartilhar o conteúdo da comunidade Void Linux Brasil aqui do nosso GitHub, cara. Tem muita coisa interessante nesses 20 repositórios aqui. Quero convidar de novo para que você possa curtir, comente, galera, comente nos vídeos, dê o seu like ali para que a plataforma consiga entender que o vídeo é relevante. Comente lá, né? Compartilhe com seus amigos. E, importantíssimo, vem pro Void Linux BR no Telegram. Você vai ter aí, ó. Veja, eu tive uma dificuldade, já acionei o próprio desenvolvedor, o Catafesta já entrou online, já deu a dica. Cara, isso é sensacional, né? Se você tem alguma coisa para contribuir, vem para cá, mano. Vem para cá, cola com a gente. E a gente precisa muito de ajuda, tanto de testes, né, para essas ferramentas, quanto de novas ideias. Se você pode colaborar, se você é desenvolvedor, se você é parte de infra, se você é um cara que curte isso aí, cola aí com a gente, tá bom? E nós vamos alavancar o grande Void Linux no Brasil, tá bom? Então, pessoal, é isso e eu espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe vocês. Até a próxima. Um abraço.